Fala aí, meu amigo, minha amiga ligados no Do Que Passa, chegando aqui. Olha só quem está de volta, né? Acho que você nem lembrava mais da minha cara, mas uma semana mais quieta aqui no canal e eu resolvi passar pra gente atualizar o noticiário. Inclusive saiu uma notícia agora há pouquinho aqui, vamos falar do Joe Flacco também, já de volta para a equipe do Cleveland Browns. O que isso significa, né? Alguns movimentos interessantes aqui nessas vésperas do draft, faltando 2 semanas pro draft. E nós temos algumas movimentações que me fazem coçar a cabeça. Quero saber sua opinião, sempre muito importante, sempre muito bem-vinda. Deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o Do Que Passa. Se puder colaborar um pouco mais, faça parte do nosso Clube Amigo Ligado, seja um apoiador aqui do Do Que Passa, um financiador aqui pra gente manter esse trabalho vivo, né? Tem vantagem, tem um grupo no Telegram, tem um Amigo Ligado Plus, que aliás tem direito a uma videochamada que eu faço aqui durante a off-season, é mensal, né? Mas ontem eu acabei liberando essa videochamada para todos os membros do canal, então foi bem legal, foi bem interessante, batemos um papo muito gostoso e eu espero que vocês possam colaborar um pouquinho mais com o Do Que Passa. De qualquer forma, a curtida, compartilhamento já vale demais. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vou começar pedindo aquela moral de sempre pra vocês, pro meu outro trabalho, meu trabalho civil ali, né? Falando no O Gol, você que gosta do futebol da bola redonda, ogol.com.br, e eu convido também para o nosso canal no YouTube, tem o nosso podcast, tem um programa com o Dudu Monsanto todas as segundas-feiras, que é muito legal, do futebol sul-americano, e às quintas-feiras rola o Na Cara do Gol, foi muito bom o programa ontem, recomendo que vocês assistam, você colabora também dessa maneira aqui comigo. Vamos lá, eu vim mais pra dar as caras aqui, né? Tô com saudade de vocês. E aí, quando eu tava me preparando para começar a gravar, saiu a notícia, vou até colocar aqui na capa já, lá no Instagram, do Adam Schefter, colocando aqui, ó, o Adam Schefter falou que o Joe Flacco está de volta para a equipe do Cleveland Browns. É isso aí, ele que foi o jogador dos Browns lá em 2023, foi bem, né? Acabou tendo uma reta final interessante ali da temporada, levou o time até os playoffs e foi mal no jogo contra os Texans, né, na pós-temporada, mas fez o suficiente, né? Deu um ânimo a mais para esse ataque que acabou ajudando o time a chegar na pós-temporada. E agora assinando um contrato de 1 ano, 4 milhões de dólares, o Joe Flacco que já passou aí dos 40 anos, que pode chegar até 13 milhões de dólares com incentivos, tá? Então é interessante, isso aqui ele tá destacando até em 2023, ele foi eleito Comeback Player of the Year, para mim um grande erro, mas tudo bem, né? E aí ele conversou com os Steelers e com os Vikings, mas optou para voltar para os Browns. Isso aqui é interessante, tá? A questão dos Vikings aqui é bem interessante, porque e dos Steelers também, né? Mas os Vikings principalmente para mim, porque são os dois times que estão conversando em teoria com o Aaron Rodgers. E aí fica aquele caso. E aí, né? Eu sabia que os Vikings queriam um quarterback veterano para ser o reserva, para apostar no McCarthy. Será que isso aqui vai mudar um pouquinho a cabeça do Minnesota Vikings e talvez eles façam um esforço para o Aaron Rodgers? É por isso que o Aaron Rodgers está demorando para tomar a sua decisão, né? Tende a assinar com os Steelers, mas espera uma mudança de opinião dos Vikings, que optaria por ele, então, e ele preferiria ir para a equipe dos Vikings, tem mais chance, né? E pode aí usar a história do Brett Favre, mas ele preferia ir para a equipe dos Vikings. Eu acho uma besteira os Vikings fazer isso. Aliás, já acho uma besteira os Steelers estarem esperando até agora. Até agora. Olha só o tanto de oportunidade que você vai perdendo, né? Então tá aí o Joe Flacco indo para a equipe do Cleveland Browns. É um movimento interessante também por outro aspecto, né? Os Browns têm a pick número 2 do draft. Muita gente ainda insistia que eles poderiam ir atrás do Shedeur Sanders. Falava que não, eu achava que não. Eles tinham o Kenny Pickett por lá, tem o Deshaun Watson, a gente vai falar até do Deshaun Watson aqui, mas precisaria de mais alguém? Tá lá, tem alguém já. Então você tem o Flacco que você conhece, que conhece a franquia, você tem o Kenny Pickett, vai para a temporada, não precisa pegar um quarterback com a pick número 2. Travis Hunter é a escolha certa, ou Abdul Carter, faça o que você bem entender, mas você tem 2 picks interessantes. E aí é o ponto, né? Pick número 1, Ken Ward, escolha garantida, precisando de quarterback. Os 2 times seguintes precisam de quarterback. Cleveland Browns, né, pensando no futuro, e os Giants.
Mas aparentemente os dois estão deixando passar completamente o Shedeur Sanders, né? E é isso que eu vim batendo na tecla. O pessoal fica falando assim, pô, mas não é, o cara é bom, não sei o que. Cara, é bom, mas você dá um. É muita bagagem que vem junto. É muita coisa que vem, né? Não é só o fato dele ser um cara midiático que sempre foi. Eu acho que se ele não fosse filho do Deion Sanders, ou se o Deion Sanders não fosse um técnico falastrão, ele teria mais chances, né? Eu vejo alguns problemas no Shedeur Sanders, o braço dele não é acima da média, é um braço comum para a NFL, a mobilidade dele também para a NFL, ainda mais a NFL atual, ela é completamente comum, então ele pode se desenvolver como um bom jogador da NFL, mas ele não é uma certeza, aliás, nem o Ken Ward é uma certeza, e aí tem o problema ainda de ter o Shedeur Sanders, né? Porque é um cara que fala bastante, é um cara que tem, assim, intenção de no futuro ser um técnico da NFL, então vai ficar com muito papinho, muita história. Eu fugiria dessa conversa. Então eu acho que eu vou descartar essas duas. O Shedeur sair no top 3, tá? Só se rolar uma troca. Não acho que vá nem para o Cleveland Browns, para mim ficou bem claro agora. Já não achava que ia para os Giants, não vai para os Patriots. Talvez possa pintar lá no Saints. Já falei aqui no vídeo da segunda-feira por que eu não faria isso na equipe do Saints. E outra coisa, tá? Deion Sanders, Shedeur. Mano, mais importante do que sair no começo do draft é ir para um lugar que tenha boas condições. O Shedeur Sanders é um cara que vai precisar muito de ambiente. Todo quarterback precisa. Saindo do college, todo mundo precisa cair num ambiente certo, senão pode ser estragado, pode ser destruído. Né? Bons prospectos foram destruídos porque não encontraram bons times. Né? Só que o Shedeur já não é esse prospecto todo. Caindo num time que tenha uma estabilidade, treinador, comissão técnica toda ali, né? O coordenador ofensivo, técnico de quarterback, uma boa linha ofensiva, entendeu? Então, mais pro fim do draft, você pode cair numa situação mais confortável. Por mais que você não vá ser titular no primeiro ano, não tem problema nenhum nisso, é até bom. Vai lá, trabalha, treina, não sei o quê, e bom, se prepara para o futuro. O que eu acho do Shedeur Sanders é isso, para chegar, não para ser titular, não ser titular na semana 1, mas mais para frente, aí um time que talvez possa tropeçar lá na frente, aí então você tem uma chance esse ano ainda, mas pensando em ser titular a partir do ano 2 ou então até do ano 3, não veria problema nenhum nesse, tá? Então eu acho que fica mais claro essa história. E até esse é um dos motivos pelo qual eu acho que a NFL está um pouquinho mais soft, né? Tá menos agitada nesse ano. A gente teve uma free agency que acabou sendo menos empolgante do que a gente imaginava, porque os principais jogadores acabaram sendo segurados ou com novos contratos antes de começar a free agency ou então com a franchise tag. Novela. Esse ano não tem wide receiver diva fazendo, até porque os caras fizeram ano passado, deu muito errado, né? A única novela que tá rolando ali é a novela Aaron Rodgers, tá indo nessa história aqui, né? O Ken Ward é a escolha número 1 óbvia, mas ele não é o principal prospecto, ele não é o melhor jogador do draft, e ele também não é um cara assim tão midiático, né? Ele até falou recentemente, falou que quem pegar ele ali, ele vai conseguir bem, é questão de confiança, eu acho ótimo, mas assim, não reverbera tanto, ele não é um cara... por onde que o Caleb Williams passava, todo mundo falava, olha, ele pintou a unha, ele tava no jogo tal, porque isso, porque aquilo. Não, Ken Ward é um cara mais low profile e eu acho perfeito isso, acho ótimo, né? Melhor coisa que tem aqui, não chamar atenção. Além do que, é diferente você ser projetado para o Chicago Bears e o Tennessee Titans. Né? A projeção disso aqui também, a mídia é muito maior de um lado para o outro. Eu acho que o Ken Ward vai se dar bem ali, tá? Por todo esse entorno aqui que para mim favorece ele, tá? De novo, falando, Shedeur, bom jogador, acho que quem pegar ele vai ter um prospecto interessante, um cara para levar adiante, um cara para pensar lá na frente, mas não é para esse momento, principalmente porque complicado, viu? Cara, qualquer coisinha que acontecer, imagina só, o time joga mal, aí você tira o quarterback, eu falei do Saints, né? Coloca lá o Derek Carr tá jogando mal, bota o Shedeur Sanders, o pessoal pede. Aí o time é ruim, aí ele vai mal, aí vai aparecer o Deion Sanders falando que o filho dele tá sendo usado errado, não sei o quê, e daqui a pouco tá lá o Deion Sanders indo ano que vem para a equipe do New Orleans Saints. Vamos lá então para bastidores da liga, né? Porque tá um pouquinho lento
no geral, mas tem uma coisa que não para, é jogador fazendo M, né? Jogador fazendo cagada é o que mais rola e tem aqui. Tem cara que nem é jogador ainda da NFL, mas já tá fazendo, aparentemente, né? Tem notícias desse tipo, porque o wide receiver, o Isaiah Bond, que jogou na faculdade do Texas, está aí disponível para esse próximo draft. Ele se entregou para a polícia ontem pela manhã, tinha um expedido, um mandado de prisão para ele por agressão sexual, né? Aí mais tarde ele pagou uma fiança ali de $25 mil, vai responder em liberdade. Não existem detalhes sobre essa história, procurei algumas coisas que não achei, não tinha nada ainda, né, mais revelado, mas o Bond, lá no Instagram dele, foi lá e fez uma postagem afirmando que todas as acusações são falsas, que ele vai provar a inocência dele, que não tem nada, que não sei o quê. Só que isso aqui pode afetar bastante o draft, né? Ele é um dos principais wide receivers dessa classe, projetado para sair na segunda rodada, um cara de top 50, assim, né, no draft. Muito rápido, 4.39, ele fez as 40 jardas, e pegou 35 km por hora numa jogada durante a temporada passada. Então é um cara que é visto como muita velocidade, um cara que vale a pena de começo de segunda round, e não sei o que vai afetar isso aqui, né? Geralmente afeta bastante, o pessoal pode pôr um pezinho para trás, porque nesse momento rolar isso é complicado pro cara também, né? Bom, não sei o que ele fez, o que ele não fez, não estou entrando nesse ponto, estou aqui botando na argumentação da NFL e da projeção de draft. Se ele fez ou não fez, aí é a justiça que vai falar e a gente só repassa para vocês. E a NFL aparentemente vai levar mais adiante o que a polícia de Miami decidiu deixar para lá, né? Já encerrou o caso, mas um incidente envolvendo o Tyreek Hill está sendo investigado pela NFL, pelo menos o que garante uma informação do o repórter Andy Slater, da Fox Sports 640. Ele teve uma briga, né? O Tyreek Hill teve uma briga recentemente com a esposa, a sogra ligou para a polícia. Segundo os dois, foi só uma discussão, não teve agressão, nada, e a polícia fechou o caso. Tudo lá, beleza, né? Agora a esposa pediu divórcio, falou que eles estavam tentando fazer terapia de casal, porque brigavam demais, e não funcionou, pediu divórcio, tal, ok, nada. Só que aí, o Andy Slater falou, a NFL requisitou à polícia a gravação da chamada por 911. Né? Ela não ficou só no papo, nem no repórter só da polícia, ela quer entender o que estava acontecendo. De acordo com o relatório do departamento de polícia que atendeu lá o caso, que atendeu a ligação, a sogra disse que o Tyreek Hill estava muito agressivo e impulsivo e ela estava com medo pela filha dela. Né? Disse que rolou uma discussão, que o Tyreek Hill jogou o laptop da esposa no chão, pegou a filha deles de 4 meses e foi até a sacada do prédio, 35º andar. Entendi o medo da pessoa, né? Pelo amor de Deus, eu não sei o que vai acontecer. E ela teria ligado para a polícia nesse caso todo. Agora, o que aconteceu de fato, né? Porque tem aquela coisa também da mulher às vezes falar assim, se ele perder o contrato da NFL, eu vou perder aquela parte lá, o dinheiro aqui, se não rolou nada, a gente está separando, fica nessa, mas a NFL quer entender um pouquinho melhor, porque até não é o primeiro caso do Tyreek Hill se envolvendo numa polêmica aqui, né? Já foi acusado de quebrar a perna de influencer, de ter uma briga lá, tem vários casos do Tyreek Hill, desde que ele foi trocado pelos Chiefs para o Miami Dolphins, toda hora sai uma novela do Tyreek Hill, e aí as coisas agora, então a NFL vai investigar um pouquinho mais, pode rolar uma punição. A polícia não vai levar o caso adiante, mas a NFL pode suspendê-lo aí baseado nos acordos lá que tem, né, no contrato de conduta pessoal dos jogadores com a liga. E aí, por falar em problema, falei que eu ia falar do Deshaun Watson, né? Passar aqui rapidamente, o Deshaun Watson não fez nada não, mas é só porque a ESPN escreveu um texto, eu achei interessante, eu queria trazer, porque ele falou que o Deshaun Watson vai usar a desconfiança que tem para cima dele como combustível. E aí talvez seja um problema, uma solução aqui para o problema da crise energética, né? Porque ele fez um post no Instagram, vou colocar aqui o post do Deshaun Watson, ele todo animadão lá falando, ó, cara, e que ele confia no trabalho dele, ele falou, todo mundo duvida de mim, o pessoal não acredita em mim, até o Haslam, né, falou, o dono do time lá falou que não confia nele, que erraram completamente. Falou que aqueles que não acham que ele pode voltar, ser o que ele era, falou, pô, eu sei
quanto de trabalho eu estou colocando nisso aqui e eu vou ser melhor do que antes, tá? Então, eu queria trazer só o Deshaun Watson, tá empolgado, talvez não jogue toda a temporada de 2025, porque teve um segundo problema, fazer uma segunda cirurgia no tendão de Aquiles, talvez não jogue a temporada toda, mas disse que vai voltar. Se funciona como combustível, tô mandando um caminhão-pipa aí, cheinho para você, tem muito combustível para você conseguir ter esse seu retorno. Polemiquinhas aqui, vamos falar de juiz aqui, mas não... chegou um comentário recentemente, né, antes de eu entrar aqui, falando da arbitragem, né, dos 3 árbitros que foram demitidos, aí o esquema, os Chiefs, não, assim, esse assunto tem que entrar pelo ineditismo. A NFL demitiu 3 árbitros, o que é comum, acostuma, né? Contrataram 5, demitiram 3 aqui, tá tendo essa mudança direto aqui, né? O vice-presidente de arbitragem, treino e desenvolvimento, o Ramon George, ele estava falando sobre de evoluir a NFL, né? De arbitragem precisa reciclagem, mudar, muito treinamento, muitas coisas assim. Só que o que tem de inédito nesse caso é porque geralmente a NFL manda embora o árbitro e fala assim, ó, vai lá com Deus e acabou, né? Não tem nada a ver contigo, se vira. Dessa vez não. Ela rebaixou os árbitros. Ela fez um acordo lá e conseguiu retirá-los da NFL, mas colocá-los nas principais conferências do college football. Então eles vão apitar college football. Então fica até o caso, né? Se a NFL tivesse o caso que esses caras aqui estavam roubando para os Chiefs, ele não ia rebaixar, não ia premiar o cara, ia demitir e pronto, né? Ia processar e tudo mais. Os 3 que foram demitidos foi o umpire, o James Carter, que estava no 2º ano dele, ele fez um jogo de wild card. Segundo o Football Zebras, até especulou que pode ser uma questão de lesões que podem ter atrapalhado ele que estava no time do Clay Martin. A juíza de linha, a Robin DeLorenzo, que estava no seu 3º ano, não fez jogo de playoff, acho que fica bem, né, mas assim, 3º ano já podia estar fazendo playoff e não fez, então pode ser o caso, ela estava no time do Carl Sheffers. E o juiz de descida que é estreante, né, o Robert Richardson, que nem podia fazer pós-temporada nesse ano, não estava lá, estava no time do Alex Kemp e acabou também sendo rebaixado, né? Aí tem toda essa conversa, pelo que foi falado, pode abrir um precedente, pode ter esse acesso, né? Assim como rebaixou, pode ter uma promoção de treinador de árbitros do college. Geralmente o árbitro, para ir para a NFL, ele sempre tem que passar pelo programa de desenvolvimento da liga. E isso vai ser inevitável, né? Mas pode rolar uma parceria do tipo assim, ó, o cara que está aí no college, está indo bem, eu puxo, ele faz o desenvolvimento aqui e vem para a NFL, o outro que eu preciso de uma reciclagem, mais ou menos como o futebol faz às vezes com Série A, Série B, né? Bota o cara para lá e para cá, tira um pouquinho a pressão, o tamanho do jogo que pode afetar o caso do cara ir bem ou não na NFL. É questão de gestão, né? Acho que é bem interessante. E para fechar, que era mais para mostrar que eu estou vivo, eu acho que o vídeo está ficando até com um bom tamanho, de acordo com o Ben Fischer, da Sports Business, do Sports Business Journal, a NFL superou os 23 bilhões de dólares em receita no último ano fiscal, né? Belíssimo valor. Cada time, cada franquia ganha aí então uma bolada de 416 milhões de dólares, né? Nada mal. É um aumento de cerca de 9% com relação ao que eles ganharam no ano passado, e isso é apenas questão de lucro de direitos de transmissão nacional e internacional, os patrocinadores nacionais e internacionais, licenciamento, né, venda de produtos oficiais, tudo isso aqui entra nessa conta. E os times ainda, as franquias ainda contam com os lucros locais, né? Estádio, a lanchonete, tudo isso aqui entra como lucro local. Então, o patrocinador local também, tudo isso vai entrar mais, né? Então, vendo o salary cap em 279,2 milhões de dólares aqui, com esse valor projetando que os caras estão ganhando, acho que a gente vai ter discussão em breve aqui também de eu não podia aumentar um pouquinho mais, né? Porque essa é a cobrança sempre, que os jogadores fiquem com uma fatia mais interessante do que a NFL ganha no geral. E o ponto que eu quero destacar só aqui é porque o Roger Goodell parece muito perto da meta dele, né? Aliás, não parece, ele está muito perto da meta dele. Eu lembro que lá em 2010, deve ter escrito isso. Em 2010, o Roger Goodell projetou que em 2027 a NFL ia conseguir colocar a NFL ganhando 25 bilhões de dólares numa temporada.
faltam 2 anos e falta 2 bilhões. Eu sei que vai ter que espremer um pouquinho mais, fica mais difícil nesse momento, e mundo em crise, não sei o que vai rolar, mas em condições normais de pressão e temperatura, já considerando que ele já teve um ano muito atípico, que foi ali o 2020 da pandemia, quando teve uma queda do rendimento, da receita da NFL, ele está muito perto disso e é bem provável que ele consiga alcançar. Então a NFL batendo recordes e recordes e recordes de receita. Cara, é um produto maravilhoso. Eu adoro mesmo, tá? Então, ó, pessoal, avisar, semana que vem eu volto, vou pensar em algumas coisas para fazer. Tem pergunta, é o momento certo, deixa essa pergunta aqui embaixo, eu vou fazer um vídeo especial respondendo perguntas para vocês, é o que eu gosto de fazer. Tô tentando combinar uns bate-papos aqui, umas conversas, umas entrevistas, trazer uns convidados legais pro canal. Podem sugerir também alguém que você queira com quem eu converse. E dia 24, que é o draft, vai ter live aqui, tá? Vai ser de quinta para sexta. Eu e o Ivo vão passar aqui a noite falando, né, e cornetando as escolhas de todos os times, como fizemos nos últimos 2 anos já. Tá bem legal isso aqui, tá? Então, deixa o seu like, seu hype, se inscreva no canal e aquele abraço.